De volta já aqui, também qual aqui nessa mesmo? De volta já aqui com a programação da TV Mar, programa Bem Assim. Vamos agora dar uma olhadinha no portal GazetaWeb.com e ficar muito bem antenado do que está acontecendo no nosso estado nesta quinta-feira, gente. Quinta-feira santa já, né? Amanhã é sexta-feira da Paixão. Vamos lá, por favor, @Deus, coloca aqui nesta tela o portal GazetaWeb.com para a gente saber das notícias do interior e da capital. Já estamos... Não era Gazeta, mas vamos lá, então, Gazeta Digital. Seria o portal GazetaWeb.com. Capa da Gazeta Digital de hoje. Alagoas tem a terceira morte por Covid-19 e 37 casos confirmados da doença. A terceira morte ela foi de uma idosa de 77 anos que estava internada no Hospital Veredas e residia em São Paulo, mas veio visitar familiares aqui em Maceió. Segundo a CESAL, né, que é a Secretaria Estadual de Saúde daqui de Alagoas, o número de casos confirmados ele subiu para 37 e 261 pessoas estão sob investigação. No Brasil, quando a gente fala de coronavírus, já são 800 mortes e quase 16 mil casos confirmados, tá? E você que está continuando vendo aí, né, a capa da Gazeta Digital de hoje, a procura por pescado está lotando o mercado da produção. Então, se você for para lá, toma muito cuidado com essa questão da aglomeração, tá, pessoal? Por favor, muita atenção. Vai comprar os seus pescados, tudo jóia, a gente pode comprar, porém vamos ter bastante atenção com a aglomeração das pessoas, tá? Continuando aqui, @Deus, MPE denuncia contratações irregulares em emergência, né? O Ministério Público. As entidades elas estão cobrando os equipamentos de proteção individuais, né? Os EPIs, para a proteção dos profissionais. O Estado ele recebeu 10 milhões de reais, mas não socorre os sertanejos e derrubado o veto que permitia ao governo reduzir o salário dos PMs e a Braskem eleva para mais de 3 bilhões de reais os gastos devido a afundamentos lá nos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro. E tem novidade também sobre o coronavírus. E o hospital de campanha começa a funcionar já na próxima semana. A estrutura que está sendo montada, né? Para atender as pessoas que estão infectadas com o coronavírus, ela vai começar a funcionar no ginásio Presidente Fernando Collor a partir da próxima semana. E sobre o FGTS, está todo mundo aí falando desse saque emergencial. Bom, a partir de junho vai ter saque especial do FGTS mais uma vez. O governo federal liberou e estão previstos mais de 36 bilhões de reais aí para toda a população. A gente tinha um Skype agora. E aí, produção, conseguimos fazer esse Skype? Então tá, tudo bem. Já que a gente está falando de auxílio, né, dessa questão aí de liberação de recursos, vamos para uma matéria do Viderlan Araújo sobre esses auxílios. E nesses períodos de isolamento social, a maior preocupação é o fluxo de pessoas nas agências bancárias. Nós estamos na sede da Caixa Econômica Federal, aqui na parte alta de Maceió, para acompanhar toda a movimentação, já que o governo federal também anunciou na última terça-feira todos os detalhes para os planos emergenciais que serão adotados para as pessoas que devem receber, principalmente para as mulheres mães solteiras, de R$ 600 a R$ 1.200, com todos os requisitos apresentados. Ao todo, o governo federal vai injetar quase 99 bilhões de reais para poder distribuir para as famílias nesse período de isolamento social, diante da escassez do comércio e também os impactos causados na economia. Na manhã desta quarta-feira, pela movimentação, que é normal até o princípio, uma movimentação normal aqui no prédio da sede administrativa da Caixa Econômica Federal, nós temos todos os detalhes aqui sendo mostrados, que é uma movimentação tranquila, uma movimentação corriqueira. Lembrando que não é necessário a corrida e a aglomeração, o governo federal recomenda isso, né, que não precisa acontecer a aglomeração de pessoas nas agências nem nas redes das lotéricas, visando cumprir as recomendações sanitárias para não gerar essas aglomerações que possam expor as pessoas ao risco de contágio ao Covid-19. O planejamento foi elaborado para que as pessoas tenham, na maior comodidade possível, a possibilidade de receber este benefício.
benefício que vai de R$ 600 até R$ 1.200. Mães solteiras serão as maiores beneficiadas. Será pago por pelo menos 3 parcelas para compensar a perda da renda decorrente da pandemia do coronavírus. A Caixa também vai lançar uma página na internet e uma central de atendimento telefônico para poder agilizar o processo. E pelo menos, como nós estamos acompanhando, a distribuição em 3 parcelas será feita no site oficial da Caixa Econômica Federal. A distribuição da primeira parcela, pelo que se elabora, já diz que 48 horas após o recebimento da base de beneficiários elegíveis avaliada pela Dataprev, através do cadastro que será feito e de todas as recomendações solicitadas. A segunda parcela será repassada entre 27 a 30 de abril e a terceira parcela entre 26 e 29 de maio. Pelo menos é essa a ideia que o governo federal tem para tentar diminuir os impactos. Lembrando que os créditos que serão injetados pelo governo federal, como já disse, é quase de 99 bilhões de reais para que nessas etapas, das pessoas que se classifiquem com os requisitos acima, os requisitos solicitados pela Caixa Econômica Federal e pelo governo através desta lei, de R$ 600 a R$ 1.200 serão distribuídos para as famílias desse auxílio emergencial que pode beneficiar até 2 pessoas em cada residência. E uma série de exigências que podem ser encontradas através de dúvidas que podem ser dirimidas através do site oficial da Caixa. Eu estou ao lado de Márcio André, pelas ruas da capital alagoana, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 na NET. Obrigada, Viderlan, pelas informações, né? Você então que ficou aí sabendo mais um pouco sobre essa questão dos saques emergenciais liberados pelo governo federal. Fique bastante atento a todas as regras, os documentos que você precisa e evite ir à Caixa Econômica em períodos em que estiverem muitas pessoas lá, né? O importante nesse momento, a gente sabe que todo mundo quer ser ajudado, a gente sabe que todo mundo está aí preocupado com a situação financeira, mas é importante que nesse momento busque-se evitar a aglomeração de pessoas no mesmo lugar, tá? Então, se você puder, evite, e se você for, usa aí os seus equipamentos de proteção, né? Usa máscara, bota o álcool em gel na bolsa ou no bolso e vai lá resolver a tua questão, tá? A tua demanda. Seguinte, coronavírus, né? A gente está aqui falando o programa todo sobre esse assunto, sobre esse tema. Ele também acabou afetando muitas pessoas psicologicamente, né? Trouxe aí diversos sentimentos. Gente, para conversar um pouquinho sobre isso, nós vamos conversar agora por Skype com a psicóloga Camila Cabral. Camila, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Oi, bom dia. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite, de estar falando sobre esse assunto. Eu acho que é bem pertinente nesse momento. Muito bem, então vamos lá conversar um pouquinho. É um momento da gente poder avaliar tudo isso que a gente está sentindo nesse momento em que a nossa rotina ela sofreu essa mudança abrupta? Sim, bom, a iminência da pandemia, é um acontecimento ao qual todos nós temos que nos haver, Ou seja, assim, afeta todo mundo, Tá todo mundo na mesma. E as medidas de precaução, como o distanciamento social, a quarentena, o isolamento social, ele pode, de certo modo, desestabilizar o sujeito. Por quê, Porque essa mudança aí, ela abala um lugar, que até então era ocupado pelas pessoas. E nesse sentido houve uma mudança abrupta, na rotina. Sim. E com isso há uma certa paralisação do funcionamento normal das coisas. E é interessante e contraditório também, porque a rotina, dentre outras coisas que nós lançamos mão, nos dá uma certa segurança, E o vírus, algo inanimado, invisível ao olho nu, abala uma certa ideia, de completude, de que podemos, de certo modo, controlar as coisas, que somos seguros quanto ao existir, a nossa existência, ao futuro, E aí, como eu estava falando, há aí uma mudança de lugar, E o tempo que era todo ocupado com o acelerado do cotidiano, com as diversas atividades, é obrigado a parar, ou seja, tem uma pausa obrigatória que é imposta, E isso, com certeza, não é sem incidência, Ao encontro com o vazio aí, agora é preciso lidar com o tédio, E isso, de certo modo, pode acirrar algumas questões aí dos sujeitos. Uhum. Tem muita gente sentindo medo, insegurança, angústia, ansiedade nesse momento. É normal se sentir assim? Bom, eu, assim,
estava pensando um pouco, né, sobre essa situação e revendo algumas leituras. Enfim, tem uma noção em psicanálise que é a noção de terror, né? E eu acredito que o momento que nós estamos vivenciando aponta um pouco para essa noção de terror, né? Mas o que seria esse terror? Seria aí, o efeito do perigo, né, que o sujeito atravessa, se encontra com esse perigo, a qual ele não tem uma preparação, né? Ou seja, há um encontro aí com algo que o sujeito não tem conhecimento, né? Que o surpreende, que é uma surpresa para ele e que o afeta de todos os lados, né? E essa situação de terror, ela desestabiliza, ela desloca, como eu falei, né, desse lugar que nós estávamos acostumados. E nesse sentido, eu acredito que a saída, né, é transformar o terror em medo, porque o medo, ele é algo que é possível de ser mensurado, né? É possível que haja uma racionalização desse medo, ou seja, eu posso me preparar para ele, eu posso me proteger dele, né? O medo, ele é algo que eu conheço, é um objeto que pode me fazer mal, né? Mas que, de certo modo, eu consigo me defender, pensar como é possível me defender dele. Ou também eu posso não conseguir me defender, mas eu posso ter um conhecimento sobre isso que me traz um certo receio, né? E aí eu fico pensando que o medo, em sua função benéfica, vamos dizer assim, o medo objetivo, ele nos faz ter uma certa cautela, um cuidado, nos prevenir quanto ao risco, né, de contágio do vírus. Ou seja, ele nos faz enfrentar aí a pandemia com uma certa cautela, né? Lançando mão de informações. Nos deixa mais racionais, né? Tem um lado bom aí em sentir esse medo. Muitas pessoas possuem atendimento psicológico e aí, né, a gente entra nessa questão do atendimento online que foi liberado durante esse momento da pandemia, em que as clínicas elas estão fechadas para evitar aglomeração de pessoas, mas também tem pessoas que não têm condições de ter esse atendimento psicológico como rotina, né, de ter esse tratamento na vida, no cotidiano. O que você falaria, então, para essas pessoas que estão sofrendo de verdade com essa situação, que não é uma situação fácil, a gente bem sabe, tem falado aqui no programa? Então, como eu falei, né, a pandemia ela se trata de algo geral, afeta todo mundo, mas é interessante ter em conta, né, que ela afeta cada um de um modo distinto, né? O sofrimento ele é dado em termos singulares, ou seja, cada pessoa vai sofrer de uma maneira específica. E aí esse momento pode sim, como eu falei, ser que haja o acirramento de algumas questões, né? E aí, diante dessa impossibilidade dos atendimentos presenciais, eu acho que é interessante eu ressaltar aqui que desde 2018, né, com a resolução de número 11, o Conselho Federal de Psicologia, ele regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meio de tecnologia de comunicação e de informação, ou seja, desde 2018, né, essa prática de atendimento psicológico online, ela é liberada, né, desde que não fira aí as disposições que são previstas no Código de Ética Profissional do profissional de psicologia. Então, essa ferramenta tem sido uma ótima ferramenta nesse momento, né? Já tem vários psicólogos que têm utilizado, né? Outros que ainda estão tateando, se acostumando com essa nova modalidade de atendimento, mas assim, tem sido uma saída fantástica nesse momento. Certo. E as pessoas que não têm acesso a isso, que não podem pagar por isso, qual que seria a sua dica, qual que seria a mensagem para essas pessoas durante esse momento tão difícil de pandemia? Assim, nos encontramos com algo inesperado, né, que desestabilizou os cotidianos de uma maneira assim. E eu acredito que é um momento para olharmos, né, para a maneira com que sustentamos nossos cotidianos, nossa rotina, as relações que nós estabelecemos. É um momento em que as inseguranças são muitas, né? E nesse sentido, nesse aspecto, os sujeitos tendem a buscar referências simbólicas para se situarem minimamente. Eu penso que é interessante olhar para as pessoas, compartilhar com os outros, né? Porque o isolamento ele pode trazer aí uma falsa ideia de que todo mundo está próximo, né? De que todo mundo está íntimo, mas pelo contrário, ele pode afastar, né? E nesse sentido, a virtualidade ela pode ser
uma ajuda, né? Compartilhar com os outros os sentimentos, o que é que os outros têm feito, né, para ocupar o tempo. Além do mais, eu acredito que escrever, ler um livro, respeitar o espaço do outro, respeitar o seu espaço também, e não focar apenas em atividades produtivas, né, mas também em atividades restauradoras, né, que façam com que seja deslocado um pouco, né, do coronavírus, da pandemia. Eu acredito que isso pode ajudar, sim, na saúde psíquica das pessoas. E para a gente fechar, Camila, é possível tirar um aprendizado disso tudo? Assim, eu fico pensando na escassez, né, que nós estamos enfrentando, tanto na escassez de álcool em gel, de alguns alimentos, de máscara, né, como também a escassez de movimento, de ir e vir, né, de poder falar com o padeiro, de conversar com alguém na esquina. E, de certo modo, isso leva a uma ideia de solidariedade, como, por exemplo, no uso de máscaras. Né? Eu uso para me proteger, mas também para proteger um outro, né? É tempo de reelaborar o modo de se viver. É um tempo em que pode despertar, né? Tanto o melhor quanto o pior das pessoas. Mas falando um pouquinho desse melhor das pessoas, temos visto como as pessoas têm se juntado, né? Mesmo que de uma certa distância, para cantarem juntas, né? O empenho das orquestras em levar um pouco de música, né? Para quebrar um pouco o silêncio das ruas que andam tão vazias e despovoadas. Eu acredito que isso é importantíssimo, né? Encontrar elos que foram abalados aí pela pandemia. E eu acredito, assim, que talvez as pessoas saiam dessa experiência mais solidárias, olhando mais para os outros, olhando para si, para as suas questões. Eu acredito nisso. Qual a mensagem que você gostaria de deixar, Camila, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Olha, mais do que nunca, né, e utilizando um pouco desse espaço, que eu acredito que é potencial, eu queria ressaltar a importância de profissionais de psicologia nesse momento, né? Assim, de como que é interessante, porque a psicologia, ela privilegia, né, a fala do sujeito, e isso para mim é essencial, né, e de como que cada um ao seu modo, com aquilo que é possível, né, lançando mão da palavra em função de uma escuta, inventar algo a partir da crise, se autorizar, né, porque a palavra, ela é um meio de abertura para elaborações outras ressignificações. As crises, elas não se encerram em si, né? Elas podem ser potencial, né, entre o encontro aí do sem sentido do vírus, né, desse encontro com algo abrupto, a partir disso criar algo, né? A crise, ela abre possibilidade para uma invenção, né, abertura para novos modos de vida. Muito bem. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, quem quiser conhecer mais, como é que pode entrar em contato com você? Vamos divulgar aí, né, também as redes sociais. Então, tem o meu Instagram, que é psi.camilacabral, Camila com K, e eu sempre tenho postado algumas coisas, né, sobre saúde mental, sobre as incidências do coronavírus na vida das pessoas. E também tenho falado um pouco dessa aposta na palavra, né, que é tão essencial hoje em dia. Certo. Muito, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Espero que da próxima vez possamos nos encontrar pessoalmente, né, que esse momento ele tenha passado. Muito obrigada, viu? Obrigada. Tchau, Bom dia, tchau. Feliz Páscoa para você. Para você também. E é isso, pessoal. Muito obrigada também pela sua companhia. Você que está aí ó, do outro lado da telinha, aqui juntinho com a gente. Ao vivo, a gente só volta agora segunda-feira. E desde já eu quero desejar para você uma ótima Sexta-feira da Paixão, um momento de reflexão ao lado da sua família, caso você possa estar ao lado deles. E um domingo também excelente, um domingo de Páscoa muito feliz, tá, para vocês. Apesar desse momento que a gente está vivendo, que é um momento tão triste de isolamento social, de quarentena, mas que mesmo distantes fisicamente, a gente consiga estar perto de quem a gente ama, de quem a gente gosta. Não esquece de mandar aquela mensagem, de fazer aquela ligação. São coisas pequenas, mas que podem mudar o dia de alguém, tá? Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. A gente volta a se ver segunda-feira ao vivo, a partir de 9h30 da manhã, aqui na telinha da TV Mar, através dos canais 25 ou 525 da NET. Grande beijo. Tchau, tchau. Até mais.